não se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Eu não sei o que tinha Daniel, quando orava as leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e os teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Oh, eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Oh, clamamos a tua unção neste lugar, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nossas vidas nessa noite. Oh, libera a unção que quebra o jugo, Senhor Jesus. Há poder no sangue de Jesus que purifica, há poder no nome de Jesus. Libera a unção sobre nós, Senhor. E essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder que está sobre mim, essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder que está sobre mim, essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder que está sobre mim, essa unção chegou, já posso sentir. Onde estiverem duas umas pessoas, Ele está lá. E esse poder Ele está aqui, está sobre mim. Eu vejo milagres, Eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder que está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder que está sobre mim. oh aleluia, oh Senhor, libera o teu poder, Senhor, libera a tua graça. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te entronizamos, pois só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ah, Senhor Jesus, oh, nós queremos ver os teus milagres. Oh,
as trevas retrocedam pelo poder do nome de Jesus. Oh, te louvamos, te adoramos, Senhor. Te damos toda a honra, glória e louvor. Adore, adore a Ele. Busque essa unção. Deixa essa unção. Jesus falou: onde estiverem duas ou mais pessoas, o seu nome ali estará. Essa unção está aqui neste lugar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui. Jesus, receba os nossos louvores, receba o nosso prestar de culto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no céu e na terra, Pai. Oh, nos ensina a nos orar. Oh, nos ensina a meazar, jejuar, buscar Tua presença, Senhor, mais e mais, mais e mais. Oh, nos leva, Jesus. Nos leva, nos ensina a estar mais perto de Ti. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, Jesus, já posso sentir, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, envia a tua unção, já posso sentir, envia a tua unção sobre nós, e esse poder, o teu poder está sobre mim. Essa unção chegou, Já posso sentir, e esse poder está sobre mim. oh, aleluia. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Mais fome, mais sede da Tua presença. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui para subir ao monte, meu Deus, e a Ti clamar, e a Ti invocar o Teu nome, Senhor. Que caia fogo do céu do Senhor sobre nossas vidas deste lugar, em nome de Jesus. Oh, Senhor, oh, só o Senhor é Deus. Eu subirei ao monte, então eu clamarei ao Deus que me responde, ali adorarei. E o que nós fazemos? Derrubem os altares,
Oh, e os ídolos do chão, diante o oh, os deuses cairão, os deuses cairão. Solte a voz e declare: caia, clame, caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. O meu Deus, o teu Deus, não há outro poderoso como Ele. Aleluia, os céus estão abertos. Tua glória aqui está. Vem sobre tua igreja. Vem sobre a tua igreja. Senhor meu Deus, com tua Shekinah, com tua Shekinah, caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Ah, Senhor, faz os teus milagres. Vem com o teu milagre. Oh, meu Deus, vem com a tua resposta, Senhor. Aqui está a tua igreja. Aqui estamos nós. Precisamos de ti. Derrama a tua unção. Manifesta a tua Shekinah. Manifesta os teus feitos, Senhor. Aqui é o nosso monte. Aqui é o nosso monte. E aqui adoramos. E aqui clamamos ao Deus que me responde, ao Deus que nos responde, ao Deus da causa e do impossível, Senhor. Vem com teu fogo, vem com a tua provisão sobre cada um de nós, sobre cada irmão, sobre a tua igreja, Senhor. Para o teu nome ser glorificado sempre. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono, estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Estabeleça o teu trono. Faça. Estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. Rei dos reis. Estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono. Estabeleça o teu trono. Ninguém irá tomar o teu lugar. 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 Caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. caia fogo. Do céu, Queima, queima esse Queima, Senhor. altar, Que todos- queima, Senhor. possam ver. Oh, levante suas mãos que o para os meu céus. Deus tem Levante suas mãos para o céu. Fala poder. para ele assim: o altar sou eu. O altar sou eu. Feche seus olhos e clame e fala: Senhor meu Deus, aqui eu sou o teu altar.
Eu sou o teu altar. Eu sou o teu altar. Fala para Ele. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício somos nós. Oferecer ofertas agradáveis a Ti. Lava-nos com teu sangue e purifica, porque queremos ser uma oferta pura no teu altar. E o fogo do Senhor descer e consumir e lamber e se agradar, e milagre acontecer, Senhor. Envia a tua glória, envia a tua unção. Clame e fala para Ele: o altar sou eu, o altar sou eu, o altar sou eu, Senhor, em nome de Jesus. Caia fogo. Caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus tem poder. Caia fogo do céu, queima esse altar, que todos possam ver que o meu Deus, o teu Deus tem poder. Aplauda ao Senhor, aleluia. Só Ele tem todo o poder. Glória a Deus, glória a Deus. Se é para Jesus, está fraco, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Receba, Senhor, a nossa adoração neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amados. A graça e a paz, tudo bem? Chuvinha abençoada. Vamos para a nossa quarta profética. E eu quero falar nesta noite com os irmãos sobre despertamento espiritual. Amém? Quantos querem ser despertados espiritualmente? Vamos recolher as ofertas antes de irmos para a palavra. E eu quero já convidar você a se colocar de pé, já que você sentou. Nós vamos recolher uma oferta especial. Toda oferta é especial, mas nós vamos recolher uma oferta missionária nesta noite. Agora no dia 16, semana que vem, o pastor Rubens e a pastora Marlene, vocês conhecem eles, grande maioria. O pastor Rubens já ministrou aqui uma quarta-feira, e eles estão indo para o Paraguai, na cidade de Iperu, agora no dia 16, ficarão por lá durante alguns dias, e eles farão um trabalho de discipulado, batismo. E nós, como a AMG, estamos pretendendo abrir uma base no Paraguai. Essa região específica é uma região muito carente do Evangelho. E então nós estamos, de fato, indo para um lugar que não tem, nem indiretamente, a pregação do Evangelho. Já temos pessoas nativas para serem treinadas, discipuladas, e a intenção é para que elas mesmas façam o trabalho de expansão posterior a esse trabalho de implantação. Logo nós estaremos voltando lá. Então, se o seu coração de alguma maneira queima pelo Paraguai, esteja orando por isso, porque nós queremos fazer uma caravana e ir ao Paraguai da próxima vez para ter ações evangelísticas, social, e cremos que Deus fará muitas coisas. Amém? Então, nós vamos recolher uma oferta. A viagem, graças a Deus, a AMG já enviou o valor da viagem, já está tudo certo, mas eu sinto que nós podemos aproveitar essa oportunidade de sermos ainda mais abençoados, ofertando também como igreja local acerca desse trabalho. Amém? Então toda oferta hoje que nós iremos receber, nós iremos disponibilizar para o pastor Rubens. Nós vamos colocar lá no grupo da igreja o valor e o comprovante do Pix que nós enviamos para ele. Vamos enviar o contato dele também, caso vocês queiram entrar em contato com ele para saber mais do trabalho, pedir por fotos, enfim.
O pastor Rubens está também à disposição de todos. Vamos engajar nessa missão. Amém? Se você for devolver o seu dízimo hoje, escreva, identifique para nós, ok? Se for fazer via Pix, tem como colocar na observação do próprio Pix também, que é dízimo. Não sendo dízimo, você pode simplesmente fazer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pelo privilégio, Senhor, de semearmos. Pai, nós estamos debaixo dessa chuva, Senhor, lançando esta semente profeticamente, e pedimos que haja uma chuva espiritual no Paraguai e sobre essas sementes. Ó Pai, que o Senhor possa redundar em cada vida, em cada família, ó Pai, que irá semear, ó Deus, neste trabalho. E nós oramos pela vida do pastor Rubens, a pastora Marlene, a equipe que vai ser treinada no Paraguai. Nós pedimos que o Senhor os revista com poder, com unção, com autoridade. Entregue a eles, ó Pai, direcionamentos proféticos. Guarda a vida deles, ó Pai, no nome de Jesus, na ida, na volta. Que os teus anjos, ó Pai, os guarde, os livre de todo mal. Senhor, nós declaramos vidas naquele país se rendendo a Ti, Senhor, porque este é o propósito pelo qual nós existimos como igreja. E enquanto houver fôlego nos nossos pulmões, nós sim iremos pregar o Evangelho da paz em nome de Jesus. Amém? Vamos ofertar então uma oferta missionária em nome de Jesus. Que a sua vida seja abençoada por esta oferta. Glória a Deus. Já pode ir abrindo a sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3 e versículo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, 3 e 3. Visitantes, temos visitantes nesta noite, alguém que nos visita pela primeira vez. Aqui à minha direita, glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe. Pastor Anderson, por favor. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aí, o João empolgou, glória a Deus. Qual que é o nome da irmã? Vívia, Deus abençoe, Vívia. Não é sempre que nós constrangemos assim, tá? Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler o texto com vocês. Primeiro livro de Samuel, 3 e 3. Nós vamos ler até o capítulo 15. Deus abençoe. Vocês estão sabendo que domingo vai ser um culto aleluiado, né? Quem está sabendo? Amém. Nós receberemos aqui o Bispo Zezinho, será Santa Ceia. Vai ser uma linda festa. E eu vou colocar no grupo lá da igreja. Os irmãos aqui do Ministério de Louvor vão estar ministrando em Brodowski pela manhã. Você que possa estar lá também cultuando ao Senhor pela manhã em Brodowski. O pastor Anderson, toda a equipe irá derramar fogo naquele lugar. Vai ser em Brodowski, você que possa ir nos demais dias também, é bênção. Diz assim a partir do 3. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel
E ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: Eli, não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente, pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim, Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou, como das outras 3 vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. Coloca a mão no seu ouvido assim, diga comigo: o teu servo ouve. Amém. Verso 11: e o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele não os refreou. E por isso jurei à casa de Eli, que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até a manhã, e abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós o reverenciamos nesta hora e declaramos que nós estamos aqui vulneráveis, dependentes. Senhor, nós entendemos que despertamento espiritual depende de ouvir a sua voz, e ouvir a sua voz depende de termos ouvidos espirituais. Portanto, Pai, eu te peço, usa a minha vida, ó Pai, para que o teu Santo Espírito nesta noite possa tocar em nossos ouvidos. Eu creio em um mover do Senhor, ó Pai, e o Senhor fará grandes coisas, tocando nos nossos ouvidos, treinando os nossos ouvidos. Desperta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta neste lugar a voz profética por meio de ouvidos proféticos, em nome de Jesus. Despertamento espiritual. O profeta é conhecido porque Deus fala por meio dele. E nesta noite eu quero falar com você, demonstrando por meio deste texto e por meio da palavra de Deus, que na verdade é como se Deus falasse, na verdade, usando os nossos ouvidos e não os nossos lábios. Você precisa entender nesta noite que o profeta é aquele que ouve, não aquele que fala. Você só é profeta porque você ouve, não porque você fala.
Na medida em que nós aprendemos a ouvir Deus, nós nos tornamos proféticos. Eu sou ativo, eu pertenço a um ambiente profético quando eu aprendo a ouvir Deus. Você precisa entender nesta noite que ouvidos se treina. Você aprende a falar aprendendo a ouvir. Na medida que você aprende a ouvir Deus, você começa a se relacionar com Deus. Deus começa a fazer muitas coisas a partir do momento em que nós começamos a ouvi-los. Você sabia que tem muitas pessoas que são mudas porque na verdade são surdas? O surdo é mudo porque é surdo. Todo surdo é mudo porque é surdo. Quando você não ouve, automaticamente você não. É muito comum o surdo, quando é curado da sua surdez, ele passa a ser treinado na sua mudez. Então o surdo é curado nos ouvidos, e a partir do momento que o surdo recebe uma intervenção de cura nos ouvidos, recebe um toque da parte de Deus nos ouvidos, então ele começa a aprender a falar. A criança, na medida em que ela aprende a dinâmica do ouvido, ela vai reproduzindo aquilo que ela está ouvindo, falando. E ela vai testando. Como assim? Ela vai testando. Ouve, fala, olha, eu estou ouvindo, depois do que eu falei, aquilo que eu ouvi antes que eu falei. Na medida que ela entende que ela está falando o que ela está ouvindo, ela entende que ela está comunicando. Nós precisamos compreender a partir disso, que nós temos sentidos naturais e sentidos espirituais. Quantas bocas você tem? Quantas mãos você tem? Quantos narizes você tem? Quantos olhos você tem? Quantos ouvidos você tem? É claro que mediante essa instrução que a palavra de Deus nos dá, acerca de termos sentidos espirituais, eu concluo que, na verdade, eu tenho duas bocas. Eu tenho uma boca natural e uma boca espiritual, uma boca do Espírito. Eu tenho o olfato natural e eu tenho o olfato espiritual. Então, eu sinto o cheiro natural e eu sinto o cheiro espiritual. Parte do discernimento de espíritos vem pelo cheiro, porque eu tenho um nariz, eu tenho um olfato espiritual. Você tem uma visão natural, você vê o mundo natural, mas a partir do momento que os seus olhos espirituais são abertos, você passa a ver também o mundo espiritual. Então, na medida em que você vai se movendo nos dons proféticos, os seus sentidos proféticos vão sendo ativados. O despertamento espiritual é, na verdade, os sentidos espirituais sendo despertados. Samuel estava dormindo. É como se o sentido espiritual estava dormindo e Deus estava despertando o sentido espiritual de ouvir. Aqui Samuel está representando a voz profética. Samuel representava voz profética. Samuel começou então a se relacionar com Deus a partir do momento em que ele começou a ouvir Deus. Você quer ver? Veja o verso 7. Vamos lá. O verso 7 de 1 Samuel 3.
Samuel foi criado onde? Onde que Samuel foi criado? Você lembra da história? Ana, sua mãe, entregou para o profeta Eli, ok? Olha o que o texto está dizendo. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Agora, como assim? Será que Samuel, até aqui, não conhecia? Ele nunca tinha escutado nada sobre Deus. Samuel não conhecia nada sobre a história de Deus com o homem. Na casa de Eli. Será que Eli não havia ensinado exatamente nada sobre Deus para Samuel? Porque o texto está dizendo que Samuel ainda não conhecia Deus. Como? Você já fez essa pergunta? Como pode? Só que na parte B do texto vai dizer assim: porque a palavra ainda não havia sido revelada. Vamos separar? Existe uma diferença entre você ter informação acerca de uma pessoa e conhecer a pessoa. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então vamos imaginar que eu vou chamar alguém aqui agora, vou chamar o pastor Davi e dizer assim: pastor Davi, você conhece o fulano de tal? Pensa em um pastor que é conhecido no âmbito nacional. Davi vai falar: conheço. Você conhece? Olha, eu sei quem é, mas eu nunca conversei. É como se o Davi estivesse dizendo assim: conheço, mas não conheço. Eu tenho informações, eu já vi, mas eu não me relacionei. O relacionamento define o conhecimento. Samuel passou a conhecer o Senhor a partir do momento em que a palavra foi revelada a ele. Só que a palavra só foi revelada quando Samuel passou a ouvir Deus. Essa semana aconteceu isso com a gente. Uma pessoa perguntou: você conhece uma pessoa? Aí nós falamos: olha, eu sei quem é, mas eu não conheço, nunca estive com ela. O que o texto está dizendo aqui é que Samuel, a partir deste momento, passou a se relacionar com Deus. Preste atenção. O ambiente profético nada mais é do que você começar a interagir com os feitos de Deus. Deus aqui ia fazer algo, chamou Samuel. Samuel foi despertado profeticamente e passou a saber acerca dos feitos de Deus. Eu entendo que a nossa vida é uma quando nós ouvimos Deus, outra quando nós ainda não ouvimos Deus. E você percebe que é algo gradual, é tentativa e erro. Nós precisamos interagir com a voz de Deus para que possamos criar uma afinidade acerca da voz de Deus, porque há uma confusão de vozes, até mesmo no âmbito espiritual. E muitas vezes nós estamos ouvindo Deus e não entendendo o que é Deus. Ou muitas vezes nós estamos concluindo que Deus está falando quando Deus não está falando. É algo íntimo, é um relacionamento, e você vai se aprofundando e você vai evoluindo, crescendo no aspecto do mundo profético. Despertamento espiritual
passa pelos nossos ouvidos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite é sobre aquilo que Deus vai fazer quando Deus despertar os nossos ouvidos. Deus toca nos ouvidos para tocar em todas as áreas das nossas vidas. A partir de um toque de Deus nos nossos ouvidos, nós passamos a estar alinhados com Deus. A palavra de Deus passa a ser revelada a nós. O diabo, ele luta para influenciar o discernimento, prejudicar o discernimento da igreja, os ouvidos espirituais da igreja, gerando confusões. Tem pessoas que lê a palavra, mas nunca entende nada, ou não tem o entendimento profético da palavra. A partir do momento que você começa a ouvir Deus de forma clara e objetiva, a palavra de Deus passa a saltar, e você começa a ser instruído, guiado, conduzido pela voz profética de Deus. É muito importante nós entendermos que nós somos, no âmbito profético, aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos crer que Deus pode nos treinar para ouvi-lo melhor. Nós precisamos crer que Deus pode tocar nos nossos ouvidos. E nós passamos a ter, no âmbito da igreja, uma expressão. Tem pessoas que não têm expressão como igreja, não expressa o coração de Deus para a igreja. Tem pessoas que não é resposta direta de Deus a respeito de uma circunstância espiritual estabelecida no seu contexto geográfico, no contexto da igreja no Brasil, no contexto da igreja nas nações. Se você começar a aprender a ouvir Deus, entre aspas, nas pequenas coisas, nas coisas da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso ministério na igreja local, você vai crescendo, e hoje Deus confia falando com você sobre essas demandas. Daqui a pouco Deus está te chamando para falar algo acerca da sua cidade, porque você vai crescendo na voz profética, quando você cresce acerca daquilo que você está ouvindo Deus. Daqui a pouco, Deus começa a te despertar para te dizer algo a nível da nação. Daqui a pouco, a nível das nações. Porque você está crescendo no dom profético. E o dom profético passa pelo caminho de você ouvir Deus. Você lembra do texto de Elias, que diz que Deus falou com Elias com sussurros, quando Elias estava na caverna. E aí, em algumas versões vai dizer outras palavras, uma brisa suave. Só que quando você pega a palavra no hebraico e vai transcrever essa palavra e comparar com outras vezes na Bíblia que foi utilizado a mesma palavra no hebraico, é como se Deus estivesse naquele momento falado com Elias no coração. É como se Deus falasse por dentro. Deus fala em um silêncio, mas Deus está falando. Muito embora muitas vezes você vai ouvir a voz de Deus audivelmente. Eu já ouvi a voz de Deus audivelmente. Quem já ouviu? Mas a grande maioria das vezes, nós ouvimos Deus nos nossos ouvidos interiores. Vamos falar assim.
é um sentimento interior, é um discernimento no nosso interior, não vem do ouvido natural, amém? Vem de um ouvido espiritual, é de dentro para fora. Você percebe claramente que Deus está falando, você está ouvindo a voz de Deus. E Apocalipse 3 e 6, o apóstolo João está dizendo, Deus dizendo por meio do apóstolo João, acerca dos ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos, o que diz o texto aí? Não está ali, perdão. Alô? Apocalipse 3, 6. Vamos lá. Isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Você sabia, olha que interessante, você sabia que o Espírito Santo não diz nada para o mundo? O Espírito Santo diz para quem? Quem pode ouvir Deus? Agora, quem pode ouvir Deus é a igreja que, olha o começo, tem ouvidos. Quem tem ouvidos? Você entende que é ouvidos espirituais? O texto não está dizendo quem não é surdo. Quem tem ouvidos. Nós precisamos orar nesta noite para que o Senhor possa gerar em nós um despertamento por meio dos nossos ouvidos. Isso aconteceu com o profeta Samuel e nesta noite irá acontecer conosco. É o meio pelo qual Deus vai nos conduzir em toda a vida. E nós precisamos ter humildade. Repita comigo assim: humildade. Eu preciso ter humildade para que eu possa estar diante de Deus daqui a pouco, no corredor que nós vamos fazer, vulnerável, dizendo: Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a te ouvir mais. Senhor, eu não te ouço como eu deveria. Senhor, o que eu tenho pago de preço desnecessário, porque eu não estou te escutando, porque eu não estou te ouvindo. Deus está chamando Samuel para falar acerca de algo muito importante. Então você percebe que no âmbito profético era uma criança, mas por que Deus está confiando algo tão grandioso a uma criança? Porque tem muito cristão, o meu entendimento aqui é que é uma criança ainda, e não é uma criança só pela idade, é uma criança pela experiência que ainda não tem ouvindo Deus. E Deus está dizendo para Samuel algo acerca do próprio Eli, que ensinou Samuel a ouvir Deus. Você percebe o quão difícil é a vida de alguém que decide ouvir Deus? Porque ouvir Deus não é só passivo. Você revela que você ouve Deus quando você obedece à voz profética. Por isso que muitos travam, porque ouve e não faz, hesita em agir, ouve e não fala, ouve e não entrega, ouve e não obedece, ouve e não muda, ouve e não materializa o que está ouvindo, ouve e não leva adiante. Então você está apagando a voz profética. Você está dizendo: não fala comigo, porque eu não ouço Deus. Eu não estou preocupado com aquilo que Deus quer falar. Então Deus vai procurar aqueles que têm ouvidos. Como que eu mostro para Deus? Senhor, eu tenho ouvido. Aquilo que Deus confia falando para mim, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, porque Deus fala dando voz de comando. Voz de comando. Samuel temeu ao Senhor. Olha que texto profundo. Samuel ouve e teme. Amém? Você ouve e
teme. O temor revela os nossos ouvidos. Ouvir sem temor é não ouvir. Então nós vamos orar para que nós possamos aprender a ouvir Deus, orando, pedindo para Deus mais temor. Eu preciso tremer e temer quando eu ouço a voz de Deus, porque a voz de Deus traz consigo grandes responsabilidades. Ei, não pense você que ouvir Deus e ignorar Deus fica por isso mesmo. É melhor não ouvir. Repita comigo: meu Deus, eu preciso temer, porque Deus vai falar coisas difíceis. Todo homem e toda mulher de Deus teve a sua vida marcada por episódios em que Deus falou e as pessoas, seja homem ou mulher de Deus, ouviu Deus. Todos aqueles que construíram um memorial diante de Deus, você lê Hebreus 11, Hebreus vai falar sobre os heróis da fé, mas todos aqueles homens aprenderam a ouvir, a obedecer. Eles agiram pela fé, porque eles ouviram. Então nesta noite, a proposta do culto profético é nós estarmos diante de Deus, entendendo que o dom profético vai trazer consigo responsabilidades. Você não decide o que você vai ouvir, Deus decide aquilo que Ele vai falar. Eu tenho que ouvir. Então o profeta, ele tem uma boca e dois ouvidos espirituais, porque a tendência é ele sempre ouvir. Ele vai ouvindo e falando, ele vai ouvindo e profetizando. O dom profético é despertado na vida do cristão por meio dos ouvidos, e é a maneira como Deus vai conduzindo toda a nossa vida. E quando nós falamos acerca de dom profético, muitas vezes você vai pensar em questões extraordinárias ao nosso ver. Não. Pensa assim, irmãos, tudo que Deus fala é algo extraordinário, amém? Se Deus falou, é extraordinário. Deus não fala nada comum aos homens, amém? Deus fala o extraordinário. Eu posso receber algo da parte de Deus através dos meus ouvidos, que eu posso entender, nossa, é tão simples. Olha o que Deus está falando. Deus está um exemplo, está me dizendo para tomar água. Está me dando instruções simples. Por mais simples que eu pense que é, saiba que é algo extraordinário. E eu preciso agir com temor e tremor acerca de tudo aquilo que Deus fala. Tudo aquilo que Deus fala. Então, eu tenho muito temor quando eu vejo irmãos que ouvem instruções, até por meio de homens e mulheres, os líderes, discipuladores, e simplesmente ignora. Por quê? Porque existe uma chance, existe uma possibilidade de não ser o homem e ser Deus, falando diretamente. Ao passo que quando nós ignoramos, nós estamos ignorando a voz de Deus. Você percebe a responsabilidade de ouvir Deus, a responsabilidade de ser instruído por Deus. Isaías 30 e 21 vai dizer assim: e teus ouvidos, me acompanha aí, Gabriel,
e teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai vós nele. Quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. É exatamente isso. Você vai andando e você vai ouvindo, o caminho é esse, anda por ele. O caminho é esse, anda por ele. O caminho é esse, andai por ele. A voz profética vai definindo o caminho da igreja. Os ouvidos espirituais, o meu sentido do ouvido espiritual define o meu caminho espiritual. Nós temos um caminho espiritual. Conforme Romanos 8:14, você vai ver que a identidade de filho é ser guiado pelo Espírito Santo. E a condução do Espírito Santo vem pelo ouvido, a voz atrás de você dizendo: o caminho é este, andai por ele. E você vai aprendendo. Você viu que Samuel foi testando. Ele levanta: ô Eli, você me chamou? Não, vai deitar. Ô Eli, você me chamou? Eli, não chamei, vai deitar. Ô Eli, agora você me chamou. Ele entendeu, vai deitar. Mas se chamar de novo. E aí Samuel foi aprendendo. Você vai tendo plena paz. Quando você percebe que é Deus, você testa, traz paz, é Deus. Porque você é um homem espiritual. Porque você consegue, sendo espiritual, discernir se a voz que você está acreditando, que está ouvindo, é de Deus. Pensa assim: não há acidentes. Não há, porque você vai perceber. É uma percepção de que Deus está falando. Então eu vou crescendo, eu vou experimentando, eu vou deixando de ser uma criança na medida em que eu vou aprendendo a ouvir Deus. Todo o nosso crescimento espiritual, todo o despertamento espiritual que você e eu precisamos, passa pelo caminho de ouvir Deus. É uma característica da igreja. Você sabe por que você e eu somos conhecidos como ovelhas? Tem ovelha aqui? João 10:27. João 10:27. Vai dizer assim: as minhas ovelhas, palavras do nosso Senhor Jesus, as minhas ovelhas, o que? Ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ovelha é ovelha porque ouve a voz do pastor. O correto é dizer assim: eu sou ovelha e ouço Deus. Sabia? Porque ovelha é ovelha porque ouve. A ovelha, naturalmente, acredito que você sabe disso, já foi comprovado que a ovelha é naturalmente míope. A ovelha tem problema natural de visão. Toda ovelha não vê direito, mas ela ouve bem. E quando nós somos comparados com um rebanho de ovelhas, é porque este rebanho é dependente de ouvir a voz do seu pastor. Nesta noite, daqui a pouco, nós vamos fazer o corredor. Nós todos vamos passar assim: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, eu não vejo direito, eu preciso ouvir direito. Senhor, eu não preciso ver, eu preciso ouvir. Senhor, me ensina a ser ovelha. Você não aprende a ser ovelha fazendo mé, mé, imitando uma ovelha. Não. Você aprende a ser ovelha aprendendo a ouvir. A ovelha ouve, a ovelha conhece o pastor. A ovelha, no meio de tantas vozes, o pastor fala: opa, meu pastor falou.
E sabemos quem é o nosso pastor? Jesus. Ele é o nosso pastor. E o nosso bom pastor fala. E a boa ovelha vai necessariamente ouvir. Então Deus quer fazer algo novo. Nós temos caminhado nesta palavra profética. Pode se colocar de pé. E a palavra de Deus começa a crescer na medida em que o nosso ouvido vai sendo desenvolvido. E o Senhor quer fazer algo novo por meio de algo novo que nós iremos ouvir. Você irá ouvir algo novo e Deus fará algo novo. Amém? Você vai entrar em uma outra dimensão de ouvidos espirituais. E desta maneira você vai entrar em uma outra dimensão profética. A sua dimensão profética é definida pela dimensão dos seus ouvidos. E algo novo que Deus quer fazer e vai fazer, passa por esse despertar. Então eu vou pedir para os irmãos, por gentileza, fazer aqui o corredor. O pessoal do louvor pode vir. Samuel foi despertado. E está acontecendo aqui um despertamento espiritual. Um despertamento profético. É o efatar do Senhor. O Senhor está abrindo os nossos ouvidos espirituais. Então você vai fazer a fila. Primeiro eu vou orar e depois eu vou dar a voz de comando para fazer a fila. Quando o louvor começar a cantar, você pode formar a fila. E aí eu vou pedir para você não parar. Vai estar a fila. Você não vai parar, os irmãos vão tocando nos seus ouvidos, os irmãos aqui, e você vai andando, não precisa parar de andar. Você vai andando e recebendo o toque, andando e tomando posse. Você vai andando e dizendo: eu estou entrando em uma nova dimensão. Você vai, a cada passo, é profético isso, a cada passo você vai dizer: eu avanço mais no ambiente profético. Você vai dar outro passo e vai dizer: eu ando na revelação. Você vai dar outro passo e dizer: a revelação está aumentando. Você vai dar outro passo e dizer: a revelação da palavra do Senhor está aumentando. E a cada passo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a cada passo que você der aqui, vai ser um nível na revelação da palavra do Senhor que você vai caminhar. Em nome de Jesus, Pai, eu libero neste lugar a unção que desperta os ouvidos. Em nome de Jesus, libera agora, Senhor, os teus anjos. Libera os teus anjos neste lugar. Em nome de Jesus. Pai, cada família, cada ministério, Pai, no nome de Jesus, cada dom espiritual que tem sido represado por causa dos ouvidos, em nome de Jesus, destrava a voz profética, Senhor, neste lugar, tocando os ouvidos. Em nome de Jesus, vem sobre nós nesta noite, ó Pai, toca, e vai tocando, e vai tocando, e vai ampliando o nosso discernimento, a nossa revelação. Em nome de Jesus, venham, formam as filas, venha com fé. Em nome de Jesus, nós consagramos este lugar, e nós declaramos um nível maior da revelação, e nós declaramos um outro nível profético. Efatá, eu declaro que aqui é um corredor do Efatá. Em nome de Jesus, venham avançar, venham dar passos,
Dê passos de fé, passos da revelação. Em nome de Jesus, eu declaro que nós não seremos crianças. Não seremos crianças espirituais. Em nome de Jesus, está vindo sobre você a maturidade profética. Em nome de Jesus. Sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? De tuas mãos, se a tua voz eu ouvir e obedecer. Oh, Senhor, Nível maior de revelação. Oh, Pai, em nome de Jesus. abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Amplitude na revelação. Abra os meus olhos, eu quero ver. Amplia a revelação. Em nome de Jesus. Abra o meu coração, quero sentir Mais revelação. Oh, Teu grande amor, toda neutralidade. Teu grande Em amor. nome de Jesus. Receba. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abra o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Levante as suas mãos, declare. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, Revelação maior. eu quero perder o sono. Outra vez, queimando de amor por ti. abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Sim, Senhor, abra, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração. Liberamos essa palavra, quero Senhor. sentir Em nome de Jesus. Abra, amplia. Mais revelação, mais conhecimento, mais revelação. grande amor. Toca na voz, tocando nos ouvidos, Senhor. Abre, Senhor. Em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Ouvidos. Abre os rebaçou, meus olhos, rebadarabacê. eu quero ver. Em nome de Jesus. Abre Abre o meu coração, quero sentir Jesus, Teu grande amor. Teu grande amor. Toda confusão, todas as vozes se calem.
Venham os intercessores aqui, nós não encerramos ainda. Continue orando, continue orando. O Senhor está entregando ainda, o Senhor está falando. Todas as vozes, eu dou uma ordem agora. Toda voz de confusão, eu calo cada uma de vocês agora, em nome de Jesus. Toda voz de confusão, toda voz que tira a revelação, toda voz que tira o conhecimento, toda voz que gera dúvida, toda voz que gera medo, eu calo agora. Eu calo agora. Eu oro por cada criança. Estenda suas mãos para as crianças. Nós vamos orar por elas. Essas crianças representam a voz profética desta geração. E nós declaramos sobre essas crianças um toque nos seus ouvidos. Elas não estão expostas à voz de Satanás e seus demônios. Elas não estão expostas. Cala o inimigo, Senhor. Cala o inimigo. Em nome de Jesus. Que o inimigo não fale. Cale essas vozes. E elas irão te ouvir e compreender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos sobre o tempo da igreja. Nós estamos em um tempo de coisas novas. E eu peço, Senhor, fale coisas novas ao nosso coração. Começa a pedir perdão para Deus agora. Peça perdão por todas as vezes que Deus falou e você e eu não tememos. Vamos fazer um concerto com o Senhor. Diga: Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que o Senhor falou e eu não temi. Nos perdoa, Senhor. Nos lava com teu sangue por toda desobediência, por todas as vezes que não fomos ovelhas, por todas as vezes que não nos sensibilizamos pela tua voz. Toda rebelião de não te ouvir, Senhor, nos perdoa. Gere em nós temor. Gere em nós, assim como Samuel. Na medida que Samuel aprendeu, Samuel temeu. Nós queremos aprender temendo, Senhor. Nós não queremos avançar na revelação sem avançar no temor. Em nome de Jesus, nos dê temor, nos dê revelação. Nos dê temor, nos dê revelação. Mais temor, mais revelação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro por cada intercessor aqui, Pai. Cada libertador. Pai, que eles possam andar a partir de hoje em um outro nível de revelação. Deus está fazendo algo novo no ministério da intercessão da igreja. Deus está tocando no ministério de libertação, de intercessão. Deus está disposto a falar coisas novas. Deus tem boca e fala. A igreja, os intercessores têm ouvidos e ouve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala. Fala, Deus. Diga, intercessor. Pode falar, Deus. Fala, fala, fala. Tem servo neste lugar. Tem servo aqui que ouve. Então diga: teu servo, a tua serva. O teu servo, a tua serva. O teu servo, a tua serva está te ouvindo, Senhor. Pode falar,
Pode falar. Te ouvir, oh, eu morro. Se eu te ouvir, eu pereço. Sim. A voz é livramento em meio ao tormento. A voz é tudo. A tua voz é tudo, Senhor. Fala, Deus. Mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sim, Senhor. A voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preste atenção. O contexto histórico aqui é a apostasia. Deus está dizendo para Samuel: Eli falhou. Os filhos de Eli falharam. Há uma apostasia. Eles me abandonaram. Irmãos, não é a nossa realidade. Olha a realidade do mundo, mas olhe para a realidade da igreja. O Senhor responde toda apostasia, todo abandono da fé. O Senhor responde toda impiedade. O Senhor responde toda iniquidade, levantando os servos que o ouvem. E o Senhor está levantando a resposta. E não se trata da CCTP de Ribeirão Misericórdia. Se trata da igreja na face da terra. O Senhor está levantando os teus servos que ouvem. O Senhor está levantando servos e servas que têm disposição nos ouvidos, que os ouvidos se inclinam para ouvir o céu com temor. Nós queremos fazer parte, Senhor. Gera em nós um coração de Samuel. Nós queremos ter um coração de Samuel, Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos para os ouvidos e não olhamos para o coração dos ouvidos. Apesar de nós, Senhor, apesar de nós não queremos fazer parte do juízo, nós queremos fazer parte da Tua voz. Com temor e tremor, levanta neste lugar aqueles que irão te ouvir nesta geração. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, boa noite, glória a Deus. Estão todos liberados. Eu vou pedir para só vocês que estão passando por alguma enfermidade, você que recebeu alguma má notícia de algum médico ou de algum exame, venha à frente, nós iremos ungir todos e orar, amém?